irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje estaremos iniciando o estudo do capítulo 8. Estaremos estudando os versículos de 1 a 7. O título desse estudo é a generosidade dos macedônios. Paulo vai estar falando sobre a generosidade daqueles irmãos que, apesar da extrema pobreza, da necessidade que eles tinham, eles conseguiram ver a dificuldade dos crentes em Jerusalém e colocaram no coração deles o desejo de ajudar. Então, estaremos estudando esses 7 versículos no dia de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a Ele que esteja nos conduzindo na ministração desse estudo. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos participantes da sua obra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nós queremos te pedir, Senhor, que a qualquer tempo em que esse estudo esteja sendo ministrado, esteja sendo ouvido, que vidas possam ser mudadas, que vidas possam ser, ó Deus, curadas, que pessoas possam receber o pleno entendimento da Tua palavra. Esse é o meu pedido, Senhor, essa é a minha petição que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura então, irmãos, do capítulo 8, versículos de 1 a 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio da muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Esse trecho da carta de Paulo, em que ele volta a um assunto tratado lá na que consideramos como primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas que já falamos aqui várias vezes, na verdade trata-se da segunda carta. No finalzinho daquela carta, Paulo vai recomendar aqueles irmãos, lá no capítulo 16, ele vai usar ali os primeiros versículos para recomendar aqueles irmãos a respeito da coleta para os de Jerusalém. Nós estaremos nesse capítulo 8 e 9, nós mudamos a seção. Os capítulos de 1 a 7, Paulo parte em defesa do seu ministério, respondendo ali as questões que estavam sendo levantadas por falsos apóstolos na igreja de Corinto. Agora, no capítulo 8 e 9, Paulo vai falar das ofertas para os macedônios, que há um ano atrás, os crentes da igreja de Corinto haviam colocado no coração deles serem participantes, ajudarem os crentes da igreja de Jerusalém, e até esse momento eles ainda não haviam colocado em prática aquilo que eles haviam se comprometido em fazer. E os capítulos finais da carta de Paulo, o capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo vai novamente falar em sua defesa, mas dessa vez ele vai ser mais enfático ali nas críticas e na repreensão aos falsos apóstolos que estavam ali em Corinto. Então, nessas próximas aulas, nós estaremos estudando esses 2 capítulos que falam a respeito da oferta para os crentes da igreja de Jerusalém.
E essa primeira parte que estamos estudando hoje, ela fala sobre a generosidade dos irmãos da Macedônia para com os irmãos de Corinto. E observe o que Paulo vai falar. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça concedida à igreja da Macedônia. Paulo vai tratar aquilo que está acontecendo nas igrejas da Macedônia com relação à oferta como sendo uma graça. Nós costumamos tratar a questão da graça como sendo somente com relação à salvação. Nós somos salvos mediante a graça. A graça de Deus, ela é muito mais do que a salvação, porque tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, provém da graça de Deus. E aqui, Paulo vai estar falando que aqueles irmãos, eles querem ser participantes na obra de Deus. Eles entendem que participar da obra, saber que aquilo que provém do trabalho que Deus permite que eles realizem, saber que a oferta deles está chegando em Jerusalém e ajudando aqueles irmãos, para eles, para os macedônios, constitui-se uma graça. Você trata assim as suas ofertas? Quando você oferta, quando você dizima, você considera isso como sendo uma graça proveniente da obra de Deus? Você considera que você está pagando o dízimo ou você considera que você está retribuindo, devolvendo a Deus aquilo que Ele já te concede? Os irmãos da igreja da Macedônia, eles entendiam que era uma graça porque eles estavam simplesmente devolvendo da graça que eles haviam recebido de Deus. E olha só, os pontos em que Paulo vai usar aqui nesse primeiro momento o termo graça, porque nesses dois capítulos, no capítulo 8 e no capítulo 9, vai se falar em torno de 10 vezes a respeito da graça. E nesses primeiros versículos, olha só, Paulo vai falar aqui, no versículo 1, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Depois Paulo vai falar lá no versículo 4, a graça de participarem da assistência dos santos. E depois Paulo vai falar no versículo 6, assim também complete esta graça em vós. Então a graça, ela é dada por Deus. A graça é de ser participante na obra de Deus e a graça também para que a obra seja completa. A obra ser realmente realizada. Isso tudo constitui a graça para aqueles irmãos. A graça é o privilégio de participar com Deus daquilo que está sendo feito. Observe, irmão, que Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. A gente fala sempre nas igrejas, o meu Deus, ele é rico, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. De fato, Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Por quê? Porque tudo que existe no mundo foi criado por Deus. Nada foi criado pelo homem. Nós somos criaturas, fazemos parte do universo criado por Deus. Então, tudo que existe é criado por Deus, foi criado por Deus. Então, eu não posso dizer que eu estou dando algo que é meu, porque, na verdade, foi me dado o privilégio de administrar aquele bem, de administrar aquela sabedoria, de administrar aquele dom, aquela capacidade de fazer algo. Deus, ele não precisa, daquilo que eu suponho que tem, porque eu acabei de dizer que nós não temos nada, porque tudo vem do Senhor. Então, ele não precisa daquilo que supostamente é meu. Mas ele me permite participar, porque a obra de Deus, ela é realizada através da generosidade das igrejas, da generosidade dos servos de Deus em estarem contribuindo. Então Deus, ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Por quê? Porque ele move os corações a estarem contribuindo para que aquele projeto, para que aquela obra, para que aquela missão aconteça.
E isso nós precisamos entender que é um privilégio. No versículo 2, irmãos, Paulo agora ele vai falar o seguinte: porque no meio da muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Paulo está aqui fazendo uma matemática que só cabe realmente quando nós entendemos a graça. Porque primeiro Paulo está dizendo que muita prova de tribulação abunda de alegria. Traz uma manifestação de abundância de alegria. E ele está dizendo que a profunda pobreza superabunda em grande riqueza de generosidade. Paulo está dizendo que profunda pobreza mais prova de tribulação produz abundância de alegria e grande riqueza de generosidade. Isso só é possível quando nós entendemos a graça de Deus. Mais à frente, acredito que seja no estudo do próximo sábado, Paulo vai estar falando a respeito de Cristo. Que ele, sendo Deus, ele abdica do ser Deus, ele abre mão de ser Deus, e ele vem à terra de forma humilde, como homem. E ele morre numa cruz. Então, ele vem pobre para que nós pudéssemos ser ricos, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, nós mortais. Então, ele vem, ele morre para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Paulo, mais à frente, ele vai fazer essa comparação. E aqui ele está dizendo que quando os macedônios, eles deixaram de lado as perseguições que eles estavam sofrendo. Entenda, irmão, isso aqui, de certo modo, é até uma coisa, assim, prática para se entender. Porque os macedônios, eles não estavam focados nos próprios problemas, nas perseguições que eles estavam sofrendo, na profunda pobreza que eles tinham. Eles conseguiam olhar e ver que haviam pessoas que estavam naquele momento necessitando mais do que eles mesmos. E isso é incrível, eles tiram o foco das próprias necessidades e eles começam a trabalhar, a labutar para poder ajudar o outro. Isso demonstra todo o desprendimento também no ato de se dar a Deus. Eles estão devolvendo para os crentes em Jerusalém a grande alegria de terem aceitado Jesus Cristo como Salvador, porque eles aceitaram através do trabalho daqueles irmãos que enviaram obreiros, enviaram Paulo, enviaram Silas, enviaram Barnabé, e agora eles estão o quê? Devolvendo de ajuda de forma monetária, de modo a ajudar aqueles irmãos que estavam passando naquele momento por um momento de extrema dificuldade financeira. O versículo 3, Paulo vai dizer assim: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Quer dizer, eles não deram, irmãos, na medida daquilo que eles tinham. Eles não deram do que estava sobejando, até porque para eles também eram pobres, eles também passavam por dificuldade, eles também eram perseguidos. Então eles deram, não era algo fácil para eles, mas eles deram além daquilo que eles podiam. Por quê? Porque eles colocaram no coração deles dar. E Deus trabalha as nossas ofertas dessa forma. Deus trabalha aquilo que está no nosso coração. Então, se eu posso ofertar muito, mas eu oferto pouco, Deus está vendo que eu podia ter dado mais, mas eu estou dando pouco. Então, qual é a medida de Deus? É o pouco que está ali no meu coração. Agora, eu não tenho condição, eu gostaria muito, muito, muito de poder dar mais, de poder ajudar mais, fazer mais, mas eu não tenho como.
realmente não dá, não tenho de onde tirar. Deus considera o quê? Não aquilo que eu dei, mas a minha vontade de dar. Então é a questão ali da viúva no templo, né? Jesus vai dizer o quê? Que ela deu muito mais do que aqueles que chegavam ali e jogavam rios de dinheiro. Por quê? Porque no coração daquela mulher, ela estava dando tudo o que ela tinha. Então não é o valor monetário, mas é o valor do ato de dar. É o meu momento de dar, como que eu estou dando, por que que eu estou dando. Versículo 4, Paulo vai dizer, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Já falamos sobre isso, porque aqueles irmãos entendiam que participar daquilo realmente era um ato da graça de Deus. E eles cooperavam de acordo com isso, gratos a Deus pelo privilégio de poder ofertar. E não somente, versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, irmãos, qual é o segredo da generosidade daqueles irmãos? Qual é o segredo da generosidade dos irmãos da igreja lá da Macedônia? Primeiro, eles se deram a Deus. Primeiro, eles se entregaram a Deus. E aí, quando eu me entrego a Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o que eu vier a ser, pertence a Ti, Senhor. Como diz a música, eles reconheciam que aquilo que eles tinham, a graça, o privilégio da salvação, tudo provinha do Senhor. Os bens materiais, aquilo que eles tinham, tudo provinha do Senhor. E aí eles retribuíam dessa maneira, dando tudo. Por quê? Porque primeiro eles se entregaram a Cristo, depois eles deram a oferta. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça em vós. O que Paulo está falando aqui? Há um ano atrás, Tito havia ido até Jerusalém, Tito havia ido até a igreja de Corinto e levado a carta para aqueles irmãos ali da carta de Corinto. E naquela carta ali aos Coríntios, Paulo já havia deixado uma recomendação com relação às ofertas para Jerusalém. Por quê? Porque aqueles irmãos ali de Corinto haviam colocado no coração deles contribuírem. Olha o que fala lá no capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos de 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei as igrejas na Galácia. E aí ele vai falar, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Paulo não queria estar presente quando fosse feita coleta. Então ele havia orientado que aqueles irmãos separassem um dia da semana, separasse ali o dinheiro, quando fosse para a igreja, depositassem aquele dinheiro ali. Quando eu tiver chegada, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Agora, passado um ano, aqueles irmãos lá da igreja de Corinto ainda não haviam levantado o suficiente para ser enviado para as igrejas na Galácia, para as igrejas de Jerusalém. E aí Paulo está falando assim, olha, os irmãos da igreja da Macedônia, eles agradeceram, eles insistiram, eles pediram, eles quiseram fazer parte do movimento de coleta para ajudar os crentes na igreja de Jerusalém. Esses irmãos da Macedônia, eles não tinham como contribuir, como ajudar, porque eles também são pobres, porque eles passam por extrema perseguição. No entanto, eles primeiro deram-se a Deus, eles primeiro deram-se a Cristo, eles aceitaram Jesus como Salvador da vida deles. E dessa forma, eles
deram-se também para as ofertas. Eles vieram a mim e eles insistiram com rogos, com súplicas, a graça de poder participar. E é pensando lá nos irmãos da Macedônia que eu estou pedindo a Tito, que começou o trabalho da coleta de ofertas com vocês aí em Corinto, que ele termine. Paulo aqui, ele está criando o quê? Uma rivalidade santa. Porque observa que Paulo, ele vai trazer ali toda a dificuldade, toda a graça dos irmãos em primeiro lugar, depois a dificuldade deles, a alegria deles de contribuir, a dificuldade que era notória, né? Não era uma coisa natural que eles quisessem participar, porque eles eram dignos de receber ofertas. No entanto, eles se dão ali, eles pedem o direito de estar participando. E aí Paulo vai fazer um contraponto, porque já estudamos e sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja composta de pessoas abastadas. Então, qual a razão dos macedônios, que são tão pobres, terem essa facilidade para recolher a oferta, não facilidade, o termo está errado, mas terem conseguido levantar a oferta e vocês aí de Corinto não terem conseguido até agora? E Paulo está lançando ali essa rivalidade. Olha, o que nos levou, né, diante do exposto a respeito aí dos irmãos da Macedônia, eu estou enviando Tito, que como ele começou, ele também complete esta graça em vós. Complete, que vocês façam aquilo ao qual se propuseram. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, olha a estratégia de Paulo. Ele está falando, olha, os irmãos lá tinham dificuldade, no entanto, eles deram, e é por isso que eu estou mandando Tito. Porque eu sei que vocês são demais, minha gente. Eu sei que vocês superabundam na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco. E assim também abundeis nesta graça. Olha a forma graciosa com que Paulo está ordenando aos irmãos de Corinto. Paulo está chamando a atenção deles e ordenando que eles façam a sua oferta. Mas de que forma Paulo está trabalhando isso? De uma forma a mostrar que eles podiam fazer, porque os crentes da Macedônia haviam feito. E levantando e exaltando as qualidades deles. Eu tenho certeza que vocês não vão deixar de contribuir, porque vocês superabundam em tudo aquilo que vocês fazem. Então, do momento que vocês resolverem fazer, vocês vão conseguir fazer. Irmãos, essa é a primeira parte. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo. É um estudo gostoso, que nos chama a uma reflexão. E eu espero que seja de grande bênção para você, que seja de grande bênção para o seu ministério e que seja de grande bênção no seu entendimento a respeito da arte de contribuir. Este estudo tem falado muito ao meu coração e eu espero em Deus que Deus também esteja falando ao seu coração.